Que a graça e a paz da parte de Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus, o Cristo, esteja com todos nesse dia. Vou ler com a ajuda de Deus e guia do Espírito Santo. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 14, no versículo número 6. Uma palavra muito conhecida, muito lida, muito falada. Creio que todos já sabem. Vamos até decorar. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus ele declara seu caminho, ser a verdade e ser a vida. E que ninguém chega ao Pai a não ser por ele. Então não existe outro meio, não existe outra maneira de você chegar ao Pai se não for por Jesus. Sem Jesus você não consegue chegar ao Pai. O pecado nos distanciou de Deus. Essa natureza pecadora nossa nos afastou de Deus. O pecado nos afasta de Deus. Existe um abismo entre nós e Deus por causa do pecado. E Jesus Cristo foi a ponte no meio do abismo. É a ponte que foi feita no meio do abismo para nós chegarmos diante do Pai. Era como se ele fosse uma ponte. Então não tem como chegar diante de Deus a não ser por Jesus. Jesus declara seu caminho. Então qual é o caminho que o ser humano deve seguir? O caminho de Cristo. Não tem outro jeito, não tem outra maneira, não tem outro método. O caminho de Cristo. Este é o caminho que você e eu devemos seguir. O caminho do Evangelho. O caminho que ele nos deixou, obedecer suas ordens. De repente você, não, eu frequento a igreja que Jesus fundou aqui na terra. Mas Jesus não falou o nome de igreja. Também, mas muitas vezes não obedece os ensinamentos de Jesus. Não, eu frequento tal igreja. Essa igreja Jesus deixou aqui na terra. A igreja que eu frequento é a que está mais dentro dos padrões bíblicos. A igreja que eu frequento é a melhor igreja do mundo. Pode até ser, não estou duvidando. Mas e você? A salvação, ela é individual. Igreja não vai poder te salvar. Porque nenhum líder de igreja derramou o sangue dele na cruz do Calvário. Nenhum pastor, ancião, padre, bispo, arcebispo, papa, apóstolo, missionário, derramou sangue na cruz por você no Calvário. E eles não têm poder para salvar ninguém. Não tem. Não tem. Nós fomos lavados, remidos e purificados com o sangue de Jesus. Não com o sangue de papa, com o sangue de pastor, com o sangue de padre, com o sangue de ancião. Não. O sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. O que existe são igrejas, denominações, porque cada um interpreta a Bíblia diferente. Não quero entrar nessa questão teológica. Não quero falar sobre isso, eu quero falar sobre salvação. Mas o importante é que, independente de você ser evangélico, de você ser católico ou espírita, independente, você tem que ter Jesus na tua vida. Esse é o primeiro ponto. Agora existe o que? Divergências. Existem divergências e convergências.
Divergências são diferenças de opinião, que nos divergem, que nos separa. São interpretações bíblicas. Cada um lê a Bíblia e interpreta de um jeito. Cada um lê a Bíblia e interpreta de um jeito. Interpretações teológicas. Estudos teológicos diferentes, mas não quero entrar nesse tema. Quero falar sobre o que nos converge, o que nos une. E o que nos une, o que é? Jesus Cristo. Jesus nos une. Qual a diferença de uma igreja para uma seita? A seita, ela se acha exclusivista, dona da salvação. E a igreja não. A igreja sabe que a salvação pertence a Jesus. Ela apenas prega a palavra de Deus, anuncia a mensagem de Deus. Eu lembro uma passagem bíblica que João, o apóstolo São João, conta para o mestre. Nós vimos as pessoas pregando a palavra, falando de ti, expulsando demônios em nome de ti. E nós o repreendemos, proibimos. Jesus falou, não, deixai e não proibais. Aquele que conosco não ajunta, espalha. Aquele que não é por nós, é contra nós. Ah, mas não era do grupo. Mas estavam falando de Jesus, expulsando o demônio em nome de Jesus, curando as pessoas em nome de Jesus. Jesus falou, não, deixa eles pregar o evangelho, deixa eles pregar a palavra, deixa eles falar de mim. E glória a Deus. E eu costumo dizer algo, independente, cada um pelo. Quanto mais igrejas tiverem, melhor. Rapaz, se a gente entra na rua, cada esquina tem uma igreja. Glória a Deus por isso. Glorifico a Deus por isso. É melhor ter uma igreja ali, na rua da sua casa, no bairro. Cada esquina do meu bairro tem uma igreja. Glória a Deus por isso. É melhor ter uma igreja do que ter um ponto de boca de fumo. Do que ter um ponto de prostituição. Do que ter um ponto de drogas. É melhor ter uma igreja do que ter. Isso é clandestino, mas tem. Bar, casona, de baixo meretriz. É. Tem muitos bairros que é disfarçado, mas é uma zona. É um lugar de prostituição, um prostíbulo. É um bar e um prostíbulo junto. Clandestinamente, mas é. Melhor ter uma igreja do que ter um ponto de tráfico. Do que ter um ponto de tráfico. Melhor ter uma igreja do que tantas outras coisas que destroem famílias. Então, melhor, mesmo se você não concorda muito com o ritmo da igreja, com a liturgia da igreja, com a maneira que aquela religião ensina, mas é melhor que ali a pessoa vai buscar a presença de Deus e vai voltar para casa abençoado, vai voltar para casa transformado, renovado, porque vai ouvir a palavra de Deus. Jesus vai entrar na vida daquela pessoa. A pessoa vai ter Jesus na vida dela e vai ter mudança de vida, mudança de caráter, mudança de atitude. A pessoa vai ser transformada pelo poder do Evangelho. Isso é importante. Independente da religião que você confesse. Eu não estou aqui para falar, nem devo falar de religião. Não estou aqui para falar sobre religião. Estou aqui para falar sobre Jesus. O objetivo deste vídeo não é para falar de religião, e sim para falar de Jesus. Para falar que a salvação não está em religião A, religião B, religião C. Aí a pessoa, Mateus 16, 18. Ali não fala nome de igreja. Não diz se é igreja católica, apostólica romana. Não diz se é igreja católica, apostólica ortodoxa.
não diz que é a Congregação Israelita da Nova Aliança, não diz que é a Assembleia de Deus, não diz que é a Congregação Cristã no Brasil, não diz que é presbiteriana, não diz que é metodista, não diz que é presbiteriana renovada, não diz que é presbiteriana independente, não diz que é metodista wesleyana, não diz que é Deus e amor, não diz que é Brasil para Cristo, não diz que é quadrangular. Não cita nome de igreja nenhuma. Não cita nome de ministério nenhum. Não diz que é Assembleia de Deus Ministério de Madureira, Assembleia de Deus Ministério do Belém, Assembleia de Deus Missões, Assembleia de Deus Vitória em Cristo. Ali não diz. Não diz. Não diz, é algo. O importante, o que nos converge é o Evangelho. Pregamos o Evangelho. Pregamos a doutrina apostólica. A doutrina é a mesma, a doutrina apostólica. O que são diferenças, costumes, liturgias. Diferentes liturgias de a organização religiosa, muitas vezes, de um ministério para outro. É diferente, mas a doutrina é a mesma. A doutrina católica apostólica romana, ou católica apostólica ortodoxa, com a evangélica é a mesma doutrina. É. O padre, ele declara que Jesus Cristo é o único, suficiente Senhor e Salvador. A Igreja Católica ensina isso. A Igreja Evangélica também ensina isso. A Igreja Ortodoxa também ensina isso. Que Jesus Cristo é o único e suficiente Senhor e Salvador. Ela não ensina. Agora se fala, não, a salvação está aqui. Para você ser salvo, você tem que frequentar essa igreja. Se ensina isso, tome cuidado. Que isso é uma seita. Então, para você ser salvo, você tem que visitar a minha igreja, frequentar a minha religião. Senão você não vai alcançar a salvação. Aí você tem que tomar cuidado. Isso aí é uma seita. Seita. Mas você pode ser salvo frequentando a si mesmo. Porque a salvação está em Jesus, não está na religião. Está em você servir a Jesus ou não. Então, seguir o caminho de Jesus. Ler, estudar a Bíblia, ver o que a Bíblia te ensina, ser orientado pela palavra de Deus. Isso é o que você deve fazer. E eu não posso chegar em você e falar, não, frequenta tal religião, frequenta tal. Não, isso é você, algo pessoal. Lê, estuda a palavra, fala, não, eu vou seguir tal igreja, baseado na palavra de Deus. Eu quero seguir tal igreja. Porque toda igreja vai ter alguns erros humanos. Nós cometemos erros, falhas. Então leia a palavra, estude a palavra, vê o que a palavra fala, peça a orientação de Deus e Deus vai te orientar. Jesus declarou ser o que é a verdade. Jesus é a verdade. E a Bíblia fala, conhecereis a verdade vos libertará. Jesus é a verdade que nos liberta de toda escravidão do pecado, que nos liberta de toda ignorância, que nos liberta de todo medo. Então busque a verdade, busque a Jesus Cristo. Ore, jejue, consagra, leia a Bíblia. Tire um tempo da sua vida para fazer um devocional com Deus. Com oração, leitura da Bíblia, hinos. Tire um tempo para não vou cantar uns hinos, uns louvores. Eu vou fazer uma oração. E agora eu vou meditar na palavra de Deus. Vou ver o que a palavra de Deus fala. Vai lendo a palavra, vai estudando a palavra. E vê o que a palavra diz. E tenta obedecer a palavra. Se esforce em obedecer a palavra. Reveja seus erros, suas falhas. Se humilhe. Confesse seus pecados diante de Deus. Confesse diante de Deus seus pecados. Se arrependa de seus pecados. E tenta mudar. Isso é conversão. Isso é novo nascimento. Isso é você se tornando uma nova criatura. Tudo isso é contribuição para o teu crescimento espiritual. E tudo isso é verdade. Então quem está na verdade faz isso.
Jesus é o caminho e a verdade, né? Outra coisa que Jesus é o que? A vida. A Bíblia fala em Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte. Em Romanos, não lembro o capítulo nem o versículo, que fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E o salário do pecado é a morte, né? Então estávamos mortos. O pecado nos mata. Mas Jesus nos dá vida, e vida eterna. Eu não lembro qual passagem da Bíblia, nunca no Novo Testamento, não lembro qual carta o apóstolo Paulo escreveu, para qual igreja que ele escreveu. Acho que é Efésios ou Gálatas, que diz assim: e nos vivificou estando vós ainda em nossas ofensas e pecados. Se eu não me engano é Gálatas, mas eu não sei, não tenho certeza. Ou Efésios, não lembro. Mas independente, nos vivificou. Se não me engano é Efésios. Efésios capítulo 2, versículo 1. Efésios, achei aqui. Eu vou ler para não ficar apenas na minha palavra, que diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Nós estávamos mortos em ofensas e pecados, e Jesus nos vivificou, nos deu vida, derramando na cruz do Calvário o sangue dele. O sangue de Jesus nos purificou de todo pecado, nos lavou de todo pecado, nos redimiu e nos deu vida. Ele fez uma doação de sangue, ele doou o sangue dele por nós. Dentro de nossas veias hoje corre o sangue de Jesus Cristo. Nós vivificamos, então ele é vida, vida eterna. Vida eterna. Imagina depois que você fechar o olho ali no caixão e abrir o olho, sua alma abriu o olho para a vida eterna lá na glória celestial com Jesus Cristo. Existem dois tipos de morte: a morte física, a morte natural, e a morte eterna, ou a segunda morte. É duro você abrir o olho e ir para a segunda morte, para a morte eterna e a condenação ao inferno. Mas quando você fechar o caixão, seu corpo ir para o caixão, e a sua alma receber a vida eterna, indo ao Pai. Oh, que bênção, que maravilha, que vitória, que milagre. Não existe bênção maior do que esta. Não existe. Não existe bênção maior que a tua salvação, o seu perdão de pecados. Não existe bênção maior do que essa. E é isso que Jesus veio nos oferecer. Ele veio nos dar vida. Porque ele pagou na cruz o preço de nossos pecados. E temos que tomar posse dessa palavra. Acreditar nessa palavra. Que Jesus está nos dando vida. E vida eterna. Em João 10:10, Jesus disse: o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Jesus veio nos dar vida e vida em abundância. É isso que Jesus declara para mim e para você. 10:10. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. É isso que Jesus quer, que você tenha uma vida com abundância. Aleluia. Glória ao nome santo do Senhor Jesus. Então fique firme na presença de Deus, querido irmão, querida irmã. Jesus disse: o caminho, a verdade e a vida. Então não existe outro meio, outro método de você alcançar a salvação, a não ser por Jesus. Ninguém chega ao Pai senão por Ele. E essa graça nos foi concedida. Essa graça está sobre nós hoje. O Evangelho está sendo pregado, a graça de Deus está sendo anunciada entre as nações.
entre os povos. A graça de Deus está sendo propagada, o evangelho está sendo propagado. A salvação está sendo anunciada. Ainda há esperança para ti. Ainda há esperança para você que está vendo este vídeo. Você ainda tem esperança. Ainda tem solução. E a solução está em Jesus. A salvação está em Jesus. O perdão dos seus pecados está em Jesus. Não estou aqui para falar de denominação nenhuma. Você frequenta aquilo que você quiser. Aquilo que você achar melhor. Mas frequente uma igreja, visite uma igreja. Frequente uma igreja, procure uma igreja, visite. Procure uma orientação. Esteja debaixo da palavra de Deus. Essa é a orientação que Deus. Leia a Bíblia. E você vai ver o que deve fazer ou não. Leia a Bíblia. Veja o que a Bíblia diz. Porque eu não posso te salvar. A minha religião, a igreja que eu pertenço, que eu congrego, ela não vai poder te salvar. Ela não vai poder te libertar. Ela não tem o poder para isso. Mas Jesus, que é pregado ali, que é ensinado ali, tem. É esse Jesus que eu quero falar. É desse Jesus que eu estou falando. É esse Jesus que faz a diferença em nossas vidas. Esse Jesus que se declara o caminho, a verdade e a vida. Que ninguém chega ao Pai, a não ser por Ele. É esse Jesus que eu creio. E creio que você também crê nesse Jesus. Que você também serve a este Jesus. Que você deseja servir. Se você ainda não serve, quem sabe através desta palavra, você resolve servir a Jesus. Não estou aqui para querer atacar religião nenhuma. Não é meu objetivo. Isso nunca foi. Nunca foi. Atacar religião nenhuma. Respeito todas as religiões. Respeito, apesar de haver divergências. Divergências é normal. Mas existe uma convergência. Essa convergência que é importante. Eles anunciam Jesus Cristo. Falam de Jesus. Falam que a salvação está em Jesus. Que o ser humano é pecador. Necessita da graça maravilhosa que é Jesus. E a graça está em Jesus. Isso para mim é o ponto fundamental. O que nos une muitas vezes. Muitas vezes você vai em encontro de família. E lá tem católico, tem evangélico. Fazem a oração do Pai Nosso e todos oram ali o Pai Nosso. Uma coisa bonita. Oram, agradece a Deus. Conta as bênçãos que Deus deu. Isso é uma coisa muito linda. Que tem que existir. Depende de uma pessoa que está, não, Deus me abençoou nisso. Aí chegou o evangelho, Deus me abençoou naquilo. De repente lê a palavra, pega a palavra e lê. Muitas vezes, enquanto família, acontece isso. A pessoa pega a palavra e lê. E Deus usa. Deus usa. De repente, uma pessoa que é católica, por lá, pega o evangelho. Uma reunião de família, pega o evangelho do dia, o evangelho de domingo. Que a igreja católica tem a liturgia diária, que é tal domingo, tal evangelho, tudo. Dentro. E de repente a pessoa reúne a família, a maioria católica, apostólico romano. O evangelho de hoje é esse aqui. Vai lá, lê o evangelho. Fala que de repente Deus usa uma pessoa evangélica, que não é católico, o evangelho. Deus usa para falar a leitura do evangelho. Ó, Deus está falando assim, Deus usa. Você vê um católico leu, falou. Depois veio um evangelho que cumprimentou. E todo mundo ficou feliz, a palavra ficou feliz. Todo mundo se alimentou da palavra. Se alimentou da oração. A presença de Deus esteve ali naquela família, dentro daquela família. E Deus está lhe abençoando.
E muitas vezes no encontro de família tem isso. Vai ter pessoas ali de várias religiões, ou pessoas que não têm religião nenhuma, mas que são temente a Deus. E isso é importante. Jesus foi pregado ali, Jesus foi anunciado ali. O povo agradeceu a Jesus ali. E você acha que Jesus não está presente numa reunião de família quando eles lembram de Jesus? Claro que está presente. E no meio da família tem católico, tem evangélico, tem pessoas de outra religião que acreditam em Jesus. E no céu não vai ser diferente. No céu vai ter católico, evangélico, pessoas sem religião, de todas. Vai ter. Desde que a pessoa tenha Jesus no coração dela. Desde que a pessoa tenha Jesus na vida dela. Desde que a pessoa tenha aceitado Jesus como único e suficiente Senhor e Salvador. No céu vai ter lavados, remidos e purificados com o sangue de Jesus Cristo. Se a pessoa foi lavada, remida, purificada com o sangue de Jesus, independente de ser católico, evangélico ou outra religião, vai para o céu, vai para a glória. Se a pessoa anda em obediência com a palavra de Deus, se esforça em obedecer a palavra de Deus e crê que Jesus Cristo é o Salvador da vida dela, crê nessa graça maravilhosa e for para o céu, vai ter no céu, vai ter tudo isso. E isso é importante. Importante é nós irmos para o céu. O resto é resto. Religião, vou citar algo. Você está doente. Aí o médico vai lá e te receita um remédio. E de repente eu estou com a mesma doença que você. De repente o mesmo médico, outro médico, receita outro remédio. Mas então... Mas qual o problema disso? Nenhum. O importante qual que é? O resultado. É que você seja curado. Não importa o remédio. De repente você está lá com a inflamação no ouvido. O médico vai lá te dar um anti-inflamatório, um remédio para dor, tudo. E você é curado. Glória a Deus. Eu vou lá no médico, o médico me receita uma Bezetacil. E eu sou curado. Qual a diferença? É o remédio, portanto que eu fui curado. E a dor também, que a Bezetacil é dolorida. Mas o importante é que eu fui curado, eu não tive mais a dor no ouvido, a inflamação no ouvido. Isso é importante. O importante é a cura. Você não estando com dor, tomou o remédio, independente do remédio que o médico lá prescreveu. O importante é que você foi curado. Ou você está com inflamação, o médico vai te dar um anti-inflamatório, tudo. Aí passa um tempo, essa inflamação volta, outro médico vai lá te dar uma injeção, uma Bezetacil. O importante é que você seja curado. O importante é que seu ouvido não esteja mais inflamado. Então, religião é isso. Cada religião é como se fosse um remédio. Remédio para a nossa alma. Mas o importante é a cura. A cura é Jesus. Jesus cura. Não importa o método. E de repente Jesus quer te curar, quer te salvar na igreja X. Quer que você serva ele na igreja X, ou na igreja Y, ou na igreja Z. Mas isso não é eu que vou dizer, você vai servir a Deus em tal igreja. Você vai servir a Deus em igreja A, B ou C. Isso é Deus que vai ministrar no teu coração. Ou às vezes ele pode até usar alguém para falar isso. Pode. Eu creio que Deus usa. Deus pode usar profeta para falar. Mas você vai sentir de Deus. Você vai ter um sentimento sobrenatural. Mas o importante é que você está aí servindo a Deus, buscando a presença de Deus, firme com Deus. E se você ainda não está, através dessa palavra,
Deus está te dando uma oportunidade de você se firmar com Ele, de você fazer uma aliança com Ele, através dessa palavra, porque não existe outro jeito de você ser salvo a não ser por Jesus. Então, quem sabe hoje é a oportunidade de você aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Quem sabe é hoje, é agora. Ou você, por um motivo ou outro, se afastou, se desviou. Deus está te dando essa oportunidade agora, neste momento, de você voltar para os caminhos de Deus. Que Deus te abençoe e te dê um excelente dia. Em nome de Jesus. Amém e amém.